Olá, graça e paz, meus queridos, meus amados irmãos, colegas. Mais uma manhã, onde Deus nos permite ler a sua palavra, entendê-la um pouco mais e colocá-la, aplicá-la na nossa vida. Há um texto em Marcos, capítulo 6, que narra a primeira multiplicação de pães e de peixes. Quando nós olhamos para o capítulo 6, verso de número 34, a Bíblia Sagrada diz assim para nós: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passaram a ensinar-lhes muitas coisas. Queridos, nós precisamos urgentemente mudarmos a nossa visão. Quando eu olho para esse texto e vejo esse texto, eu acredito certamente que nós, como filhos de Deus, precisamos mudar o modo pelo qual nós estamos enxergando as coisas. Precisamos olhar para o mundo como Cristo olha. A Bíblia disse que no verso 34, Jesus desembarca ali e Jesus ele vê uma grande multidão. Essa grande multidão, elas corriam para lá e corriam para cá, e essa multidão estavam como ovelhas que não têm pastor, e a Bíblia disse que Jesus se compadeceu delas. Depois de Jesus se compadecer delas, Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu queria dizer para mim, e queria dizer para você da seguinte maneira: nós vivemos tempos ruins, tempos difíceis, onde as pessoas fazem o que elas querem, correm de um lado, correm de um outro, vão para todos os lugares, na maioria das vezes sem rumo, na maioria das vezes sem sentido, sem saber para onde vão, como vão, o que vão fazer, estão desatinadas. Estão sofrendo aquilo que muitos no passado sofreram por não saberem como viver. Mas esse texto diz que Jesus compadece dessas pessoas. E depois de Jesus compadecer delas, Jesus passou a ensiná-las. E elas aprenderam muitas coisas, eu não tenho dúvida. Precisamos fazer isso, olhar para o mundo como se fosse um bando de ovelhas que não tem pastor. E nós precisamos compadecer delas. E nós precisamos ensiná-las no caminho que elas devem andar. Há um texto de João, capítulo 14, Jesus vai dizer para aquele povo: olha, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Precisamos avisar a este mundo, a este povo, aos eleitos espalhados pelas ruas de onde nós moramos, que há um Cristo que foi preparar lugar para nós. E quando ele terminar a morada, ele voltará e nos receberá para ele mesmo. Mas essas pessoas precisam andar no caminho, precisam ter a verdade e precisam desfrutar da vida. Mas como vão saber? Tomé, chamado Dídimo, ele olha para Cristo e diz: como sabeis o caminho? Jesus diz: vocês sabem, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós somos chamados pelo Senhor para fazer isso, para apontar o caminho, para mostrar a verdade e para ensiná-los a desfrutar da vida. As pessoas precisam olhar para nós e ver de fato que nós sabemos para onde vamos, que nós sabemos com quem vamos, que nós sabemos o nosso destino final, que nós temos um propósito, e o nosso propósito não é chegar sozinho, é chegar com mais alguém. Portanto, olhe para o mundo como Cristo olha. Olhe para dentro da sua casa. Pode ser que os seus filhos, pode ser que o seu pai, pode ser que a sua mãe estão, como diz o texto, como ovelhas que não têm pastor.
Olhe para os seus vizinhos, olhe para os seus colegas de trabalho, olhe para as pessoas que te cercam. Pode ser que elas estejam como ovelhas que não têm pastor e que necessitam de alguém que se compadeçam dela. E esse compadecer deve nos levar a ensiná-las muitas coisas, a chamá-las para um discipulado, a chamá-las para viver perto de nós. Porque nós iremos apontar o caminho para a glória de Deus. Eu quero lembrar você de uma coisa muito importante. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena saber com quem estamos caminhando. Vale a pena saber para onde estamos indo, enquanto muitos não sabem, mas também muito mais vale a pena é ensiná-los a viver neste caminho que nós chamamos de Cristo Jesus. Nós temos condições para isso. A Bíblia Sagrada diz para nós lá em Isaías, capítulo de número 61, que o Espírito de Deus, ele está sobre nós, porque ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você que nos ouve, se você está como ovelha que não tem pastor, se você não sabe para onde vai, se você não sabe com quem você está caminhando, deixa Cristo guiar você. Deixa um outro irmão guiar você. E é certo que vocês chegarão ao porto desejado, a glória eterna. Deus abençoe você. Deus nos abençoe e sede ricamente e abundantemente a bênção de Deus sobre nós. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós queremos te dar graças em nome de Jesus. Louvar o teu nome por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Obrigado por esta manhã, obrigado por cada querido, cada querida que nos ouve, que nos vê, que está conosco nesta manhã, Senhor. Que todo dia delas, toda tarde, toda noite, toda madrugada, seja de refrigério para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.